Fala galera do De Fora pra Dentro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as coisas que nós não conseguimos deixar para trás quando a gente vai morar fora do Brasil. Meu nome é Fabrício Kika, esse canal se chama De Fora pra Dentro e aqui nesse canal a gente fala sobre a experiência de morar fora do Brasil e também a experiência de viajar. Eu já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades e faz 15 anos que eu saí do Brasil. E também já visitei 81 países, essas viagens um pouco fora do padrão. Então, tem bastante coisa pra gente dividir aqui com vocês, aqui no De Fora pra Dentro. Você pode dar uma força pra gente. Criar conteúdo é uma coisa difícil, toma tempo e é complicada muitas vezes. No vídeo de hoje, por exemplo, você vai ver que a gente fez uma pesquisa científica para apresentar para vocês não apenas a minha opinião, mas um embasamento teórico, né, que vem junto com um pensamento mais profundo sobre os problemas e os traumas que a gente carrega quando a gente vai morar fora do Brasil. Você vai ver que o material é um material de primeira qualidade. Você pode ajudar da maneira mais básica possível, deixando seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho de notificação. Deixar o like ajuda na recomendação desse vídeo, que é a maior remuneração desse canal, vem da recomendação do YouTube. Engasguei a beça, né? Mas é isso, você entendeu. Você pode também marcar aí o sininho de notificação depois que você se inscrever, e aí você ajuda na visibilidade total do canal. Outras 2 maneiras de você ajudar a gente de maneira mais direta. A primeira é fazendo um pix aqui pro canal, superpixfc@gmail.com. Assim você garante que a gente continue produzindo conteúdo. E uma maneira que eu acho mais legal, inclusive, do que fazer o pix, é você se tornar membro aqui no De Fora pra Dentro. Você se tornando membro, você tem acesso ao nosso clube de vantagens, que inclui o acesso a um grupo no WhatsApp. Esse grupo já está fervendo, é um grupo muito legal de pessoas que têm interesse de morar fora do Brasil e pessoas que já estão morando fora do Brasil e estão dividindo experiências, falando de dinheiro, falando de vistos. É muito legal, vale muito a pena. E é o seguinte, ainda além disso, a cada 20 membros a gente vai sortear uma camiseta. Já temos alguns modelos de camisetas e a gente vai continuar fazendo esses sorteios até a gente atingir 100 membros aqui no De Fora pra Dentro. No vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre aquilo que nós carregamos conosco quando nós saímos do Brasil. São coisas que a gente traz com a gente e que é muito difícil deixar para trás. Algumas dessas coisas fazem com que o processo de adaptação fora do Brasil seja mais demorado, mais complicado, mais dolorido. Vamos falar sobre isso hoje e eu tenho certeza que você que está no Brasil pensando em sair já vai sair com uma cabeça diferente, e você que está fora do Brasil, você vai olhar para você mesmo e vai entender um pouco dos problemas que você tem se adaptando no país onde você está. Vou soltar a vinheta, é o tempo ideal para você deixar o like, se inscrever no canal e marcar o sino de notificação. Bom, no vídeo de ontem, nós falamos sobre o que eu chamei de microviolência. A galera aqui do comentário, o vídeo tá dando uma repercussão muito boa. Muita gente não entendeu o vídeo e achou que eu estava falando sobre problema de grandes cidades, falando sobre a confusão de São Paulo, Rio de Janeiro, não é nada disso. Fala também dessas cidades, mas fala da tolerância que o brasileiro tem, ou desenvolveu, ou teve que desenvolver para lidar com as questões de violência. Eu citei exemplos das microviolências, aquelas que não são homicídios ou latrocínios, mas esse tipo de violência é fruto daquela violência maior. Você precisa desenvolver uma coraça contra a violência no Brasil. Bom, quando eu estava preparando o vídeo de ontem, eu acabei lendo muito sobre a adaptação de estrangeiros em outras terras, quando estão viajando, os expatriados, né? E eu acabei lendo 3 artigos científicos, cuja as descrições, as citações estão aí na descrição. Uma de Sanchez, Spector e Cooper, de 2000, chamado Adapting to a Boundaryless World, a Development Expatriate Model. Se adaptando ao mundo sem fronteiras, a parte de desenvolvimento, modelo de desenvolvimento para o expatriado. O outro é de Black, Gressinger e Mendenhall. Despite early theoretical developments, why expatriate adjustment remains a challenge. Apesar de um desenvolvimento teórico inicial, porque a adaptação de expatriados ainda é um desafio. E depois Sterling et al., mais autores, o ajuste de famílias de expatriados, uma síntese, uma sistemática revisão de precedentes e resultados. Esse aí é um artigo maior de 2018 que abrange
a captação de diversos artigos. E eu usei esse material para tentar entender aquilo que eu sentia a respeito de morar fora do Brasil. Porque no primeiro momento, mudar fora do Brasil pode ser uma coisa assim libertadora, né? Você, porra, sair do Brasil, agora vida nova. Mas eu me deparei com alguns, não vou chamar de trauma, mas eu não sei se necessariamente psicologicamente é um trauma. Mas alguns traumas e alguns problemas que eu carreguei comigo do Brasil, e alguns deles eu não consigo deixar para trás. Um deles, talvez o mais clássico, seja a questão do medo de perder o emprego. Aqui na Nova Zelândia, onde eu moro, ser professor universitário é considerado, quando você, por exemplo, está fazendo a sua análise de crédito, como o segundo emprego mais estável do país, só atrás de bombeiros. Ou seja, é um emprego estável. E mesmo assim, conversando com outro amigo meu, professor na faculdade, a gente vê que há um medo, há uma tensão constante dos brasileiros sobre a possibilidade de perder o emprego, dada a fragilidade das relações que acontecem no Brasil. E acho que no Brasil nem é tão fácil assim perder emprego, mas é bem mais frágil do que aqui na Nova Zelândia. Outro trauma que a gente carrega sempre é a questão da violência, né? Demorei um pouco, e aí eu li a respeito disso também num artigo específico, falando sobre países muito violentos, pessoas que moram em países muito violentos, que há duas síndromes comuns. A primeira é que a pessoa continua mantendo os seus hábitos relacionados com a violência, sendo muito mais cauteloso do que a necessidade local, e outras pessoas que se desligam completamente e se tornam alvos fáceis de qualquer tipo de trapaça ou assalto e etc. Eu sou um que eu até tive essa fase meio deslumbrada aqui, mas todas as vezes que eu vou ao Brasil e volto, eu tendo a ficar para esse outro lado aqui, o lado da super proteção. E até meio esquisito, as pessoas aqui na Nova Zelândia não entendem. Uma outra questão que também está relacionada, e aí relaciona-se com o vídeo de ontem, é a questão da desconfiança. Isso é uma questão que é muito específica em cada país. Outros países são mais próximos do Brasil do que aqui da Nova Zelândia, mas muitos países desenvolvidos estão mais próximos da Nova Zelândia. Há um sentimento de não confiar em ninguém. E nós nos chocamos todas as vezes que as pessoas confiam na gente. Chocamos da maneira positiva. Por exemplo, uma vez eu estava tentando comprar uma raquete de tênis. E eu fui na loja, peguei a raquete, vi lá o preço da raquete, cento e poucos dólares, peguei a raquete, passei no caixa, a menina do caixa falou $230. Eu falei, não, mas eu vi por 130. Ela, o sistema tá fora do ar, eu não consigo checar. Quanto você falou que era? 130. Ela botou 130 e me entregou a raquete. Aí eu virei pra ela e falei assim, meu, mas, pô, como é que você sabe que eu não tô mentindo? Ela, como é que você mentiria? Como é que você saberia que o sistema tá fora do ar? Isso me, assim, esse tipo de coisa, ela, nas questões rotineiras, ela não te impacta tanto. Mas aí, lendo um desses artigos, me veio um comentário que eu vi de alguns amigos meus. Uma das coisas que é comum no Brasil é a criação de uma burocracia extremamente complexa para prevenção de trapaças, crimes e coisas do gênero. Então, o sistema burocrático é criado para tentar minimizar as questões relacionadas com corrupção, que também é uma forma de violência. E isso é um dificultador da vida do honesto brasileiro. Ele tem que se submeter a uma série de processos que foram criados não para ele, mas para uma terceira, quarta pessoa por conta da corrupção. Então, a pessoa que não lida com isso, ela mora num país que não tem esse tipo de burocracia, ela é uma privilegiada, tudo é mais fácil, desde abrir e fechar uma empresa até as coisas rotineiras do dia a dia. E as questões relacionadas com a violência, por exemplo, se você passou por alguma violência ou se você está habituado a um país muito mais tolerante à violência, são traumas que são muito mais difíceis de serem esquecidos. Então, no primeiro artigo, né, do Sanchez, Spector and Cooper, eles explicam que a adaptação de expatriados envolve um processo profundo de transformação psicológica e construção de uma nova identidade cultural, porque ela afeta nas relações com as pessoas. E você acaba tendo mais dificuldade. Já é difícil você se relacionar com pessoas de culturas diferentes, e quando você está
você está traumatizado e você traz essa cultura com você, é ainda mais difícil que você assim o faça. Eh, uma outra coisa é que como há diferenças nas leis trabalhistas, há diferenças nas questões do suporte ao empregado, pode ser maior ou menor do que no Brasil, eh, como no Brasil há uma instabilidade econômica permanente, né, o Brasil vive em instabilidade econômica, eh, isso também dificulta nas suas relações no trabalho. Você você pode não notar, você pode se sentir prejudicado ou, sofrer preconceito, na verdade você não está sofrendo. Não estou dizendo que você não esteja, talvez você esteja, mas uma boa parte delas refere-se à sua maneira de observar como as pessoas se relacionam no outro trabalho. E isso é bem descrito nesse artigo no segundo artigo que eu citei, do Black, Gergensen e Mendenhall, que ele diz, abre aspas, expatriados subestimam os desafios psicológicos do trabalho no exterior. Muitas vezes eles não percebem que as preocupações sobre estabilidade são resquícios do ambiente do país de origem, e isto dificulta o processo de assimilação cultural e desenvolvimento profissional. E isso eu tenho comigo constantemente. Constantemente. Eu tenho essa visão de que a faculdade é desenhada para me prejudicar. E eu sei que não é verdade, que isso não é verdade. Inclusive, eu converso sobre isso com o meu chefe. Eh, e aí, isso também gera essa relação de desconfiança. Essa relação de desconfiança, ela tem duas origens, segundo o artigo do Sterling et al. De 2018, que é uma grande revisão sistemática, né? Tem duas origens. No Brasil, por exemplo, pela questão burocrática, pela corrupção, onde todos os mecanismos são criados para proteção eh, anticorrupção, você absorve aquilo com você e você também tende a desconfiar das pessoas. E um exemplo que ele dá é um exemplo que eu vivi completamente. Em um dos artigos que ele analisa, os caras falam sobre a percepção da congratulação, do parabéns, né. Então quando alguém atinge algum tipo de conquista, particularmente física, por exemplo, o cara correu 5 quilômetros em, sei lá, 35 minutos. Em alguns países, as pessoas falam: "Pô, parabéns, o cara se superou". Em outros países, algumas pessoas falam assim: "Porra, o que que você fez? Você correu? Você usou drogas? Você, roubou um carro e fez parte de bicicleta?". E aí eu lembrei, só um parênteses, né, uma coisa engraçada, eu lembrei o que aconteceu comigo. Uma vez eu deixei gravando contínuo, não teve nenhum corte, eu coloquei 3 bolas de futebol fora da área. Eu joguei futebol muitos anos da minha vida, né, até hoje jogo, mas me machuquei, mas enfim, quase me profissionalizei quando era menino, quando tinha 18 para 19 anos. E eu coloquei 3 bolas, assim, na linha da área, fora da área, e chutei continuamente as 3 bolas na mesma posição, lá no ângulo, na forquilha lá, exatamente onde eu queria colocar. 3 bolas seguidas, pam, pam, pam. Quando eu mostro para os meus amigos aqui da Nova Zelândia, os que jogam futebol comigo, eles falam: "Pô, que legal, né, você acertou, tal". Quando eu mostro para os meus amigos no Brasil, a primeira reação é: "Quantas bolas você tentou? Teve corte? Onde está o corte?". É uma coisa muito louca, e é um exemplo, desculpa, eu tô generalizando, é um exemplo, mas eu lembrei desse exemplo depois que eu li esse artigo, que citava esse exemplo sobre o processo de desconfiança. Uma das coisas que os artigos falam, eh, um dos artigos, agora eu não me lembro exatamente qual o artigo que fala sobre isso. Ah não, é um artigo dentro de um artigo que fala o seguinte: a melhor maneira de você superar esses desafios, esses traumas que você carrega com você do país de origem, é você fazer uma reflexão profunda, sistemática, se faz sentido ou não você ter esse medo, esse preconceito. Eh, e até buscar ajuda mesmo especializada. Algumas perguntas com relação à parte, profissional, perguntar se os medos fazem sentido no novo país ou são reflexos do Brasil. Observar, por exemplo, como os locais lidam com essa questão do trabalho, serviço de emprego. Aqui, por exemplo, questão da desconfiança. Outro dia nós tivemos que fazer uma manutenção aqui na internet da minha casa. Eu não estava em casa, o cara ligou e falou: "Ó, deixa a chave na casa do correio que eu pego, abro e faço o serviço". Isso eu não faria nunca no Brasil. Deveria fazer no Brasil, eu deveria fazer no Brasil, mas não faço. Tenho medo. É um erro, é um preconceito que eu tenho. Não é hábito de se fazer no Brasil. E aqui é o hábito de fazer. Quando você não pode atender, você deixa a chave, o prestador de serviço vem, entra na sua casa e faz o serviço.
E nesse artigo, se você ler o artigo você vai encontrar, inclusive há especialistas que dizem que é um processo que não se consegue se superar sem uma ajuda profissional, por incrível que pareça. No resumo dessa história, o problema não é só do país de destino, é aquilo que nós trazemos com a gente e o quão difícil é de eliminar isso do nosso sistema. É um processo complicado, tá? Bom, vocês já passaram por isso? Vocês passam por isso? Vocês imaginam se passar por isso? Vocês imaginam sair do Brasil e deixar esses traumas para trás? Como fazer para não trazer muitos desses traumas com vocês quando vocês saírem do Brasil? Se vocês já passaram por isso, escrevam aqui. Mas escrevam de maneira respeitosa, né? Não venham aqui escrever um tratado aqui metafísico, porque esse canal aqui não é um canal metafísico. Então leia os artigos e discorde do artigo, né? Não seja grosseiro, né? Muita gente respondendo de maneira grosseira aqui, né? E não se esqueça, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, coloque suas perguntas, seus questionamentos. Quem sabe a gente não faz um vídeo usando a sua pergunta aqui para a criação de conteúdo. Criar conteúdo, como eu disse, não é fácil. Hoje, por exemplo, nós tivemos que ler 3 artigos científicos para preparar esse material aqui com um pouco mais diferenciado do que aquilo que você normalmente vê, tá bom? Se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, não se esqueçam, torne-se membro aqui no canal, tá aqui embaixo. Se você se tornar membro, mande um e-mail pra gente cadastrar você no grupo de WhatsApp, te dar acesso a todos os direitos daquilo que você tem. Se você gostou muito do nosso trabalho, patrocine esse conteúdo e no vídeo seguinte a gente agradecerá a você. Faça um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail. Espero muito que vocês tenham gostado desse material, espero que os ajude de alguma maneira e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui, falando ou de viagem ou falando sobre a experiência de morar fora do Brasil. Grande abraço, até a próxima. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. E agora, para ajudar o canal de maneira definitiva, torne-se membro do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro do Clube de Fora para Dentro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios e de material que é divulgado de primeira apenas para os membros. Considere essa possibilidade. Grande abraço, até a próxima.